Olá amigos, nesse nosso encontro de hoje eu vou abordar o tema O Poder dos Pensamentos. E esse tema compõe uma das lições do livro Faces da Ilusão de minha autoria. O pensamento apresenta-se como faculdade de pensar logicamente, uma força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas e concretas que, juntamente com a vontade, são elementos plásticos e organizadores. Quando pensamos algo positivo, por exemplo, uma avalanche de sinais nervosos ocorre em nosso cérebro. Esse, por sua vez, identifica os padrões vibracionais emitidos pelos pensamentos relacionados à positividade, construindo uma atmosfera capaz de nos influenciar positivamente e atrair, através do campo magnético construído pela nossa mente, situações positivas à nossa volta. No córtex, camada periférica dos hemisférios cerebrais, milhares de neurônios são ativados e trocam informações em frações de segundo, iniciando aí o processo de manifestação. Os pensamentos são magnéticos e emitem uma frequência poderosa capaz de influenciar pessoas e coisas à nossa volta. O desafio humano está, sem dúvida alguma, em encontrar formas de controlar os pensamentos e se beneficiar através de sua vontade dirigida, escolhendo no que pensar. Somos capazes de criar riqueza globalizada e obter prosperidade através de um pensamento natural e instintivo, uma vez que estejamos aí dispostos a romper com os sentimentos negativos capazes de gerar ondas vibracionais deletérias e extremamente prejudiciais à nossa saúde física, psíquica e espiritual. Ódio, rancor, vingança, inveja, mentiras e maledicências, posse e ciúmes fazem parte de uma gama de sentimentos de baixa frequência vibracional, responsáveis por fazer aproximar processos obsessivos. Exemplos como monoideísmo, que é o estado de espírito ocupado por uma só ideia, sentimentos de perseguição, ou seja, achar que alguém específico esteja lhe desejando mal, imaginar que estão tramando a sua queda no ambiente de trabalho, determinados desejos que a pessoa não consegue controlar, excesso de apetite, falta de apetite, os extremos, hábitos relacionados ao fumo e às bebidas alcoólicas, e em casos mais graves de obsessão, a pessoa sentindo a vontade de desistir da vida. Esses são alguns exemplos de quadros de obsessão criados pela forma equivocada de pensar e sentir e que merecem aí toda a nossa atenção. Enfim, é só pensamento de destruição e as pessoas se colocando no papel de vítima sem perceber que ela é a maior responsável por tudo que está acontecendo. Muitas pessoas vivem iludidas, gerando expectativas de felicidade, porém esquecem-se do mais importante: vigiar os próprios pensamentos, identificá-los e dominar aqueles que se demoram na rebeldia. O corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual devem caminhar em harmonia. Padrões vibracionais de natureza inferior que envolvem a mente afetam diretamente a saúde como um todo. Pensamentos de baixa frequência vibracional, inspirados por pensamentos de raiva, ódio, vingança, inveja, mentiras, maledicências, atrairão, sem dúvida alguma, situações envoltas de conflito e dor. O homem deve lutar por controlar sua própria mente, verificando aí a origem das inspirações que chegam até ele e, através de sua vontade firme, filtrar aquilo que pode lhe prejudicar.
Uma pessoa que realmente busca paz não pode permitir um pensamento desgovernado passar pela sua cabeça e assim ficar sobre este domínio, muitas vezes de inspiração maligna. Ficar à mercê dessa condição, assistindo passivamente os acontecimentos, significa aceitar entregar a direção da própria vida ao acaso. E isso sabemos ter consequências imprevisíveis, algumas delas sem condições de reparo. Imagine-se dirigindo uma Ferrari, perder o controle da direção e vê-la indo em direção a um poste. Ou seja, o prejuízo é muito grande. Afinal, existem neste exemplo duas coisas de valor. Uma material, no caso a própria Ferrari, e a outra a sua própria vida, essa de um valor sem igual, incomensurável. Então, tome a direção da sua vida e evite prejuízos desnecessários. E como disse, alguns que não vai ser possível ali uma manutenção, um ajuste, não é? Às vezes o carro tem um arranhão e é possível corrigi-lo. Às vezes um martelinho de ouro é o suficiente para tirar aquele amassado, mas muitas vezes esse carro pode sofrer aí um capotamento. E nestes casos a perda é total, é o famoso PT. E na vida não é diferente. Então nós precisamos observar os pensamentos que envolvem a nossa mente, observar os sentimentos que alimentam esses pensamentos, não é? Ter cautela e muita precaução antes de agir, para que depois a gente não sofra as consequências, não é? E aí quando tentar rever o estrago, rever o prejuízo que nós acabamos colhendo, não teremos mais tempo hábil para isso. E aí nós vamos o quê? Chorar o leite derramado. Pensar é irradiar, propagar ondas eletromagnéticas ao espaço e ao nosso universo íntimo. Esse fenômeno ocorre através de nosso campo mental e a frequência, ou seja, o número de vezes que insistimos frente a um determinado pensamento é que vai construir, manifestar e estabelecer os eventos bons ou ruins que envolvem as nossas vidas. Desse modo, vale dizer que a disciplina mental, de forma organizada e disciplinada, tem o poder de criar situações de prosperidade material e espiritual, que se manifestará ao nosso favor. Por outro lado, caso não tenhamos a preocupação de escolher no que pensar e deixarmos aí a mente vagando por conta própria, certamente iremos contemplar só problemas e fazer da vida um verdadeiro campo de batalhas infrutíferas, responsabilizando as pessoas pelos nossos fracassos. Tudo que passa pela nossa mente é registrado, podendo o corpo físico servir de uma espécie de filtro. Assim vale dizer que ao cuidarmos da nossa saúde mental, estaremos também cuidando da saúde do nosso corpo. Em outras palavras, a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Portanto, esforce-se por estar sempre em contato com aquilo que você tem de mais precioso, ou seja, a sua saúde. Ondas magnéticas deletérias, construídas por uma forma orgulhosa e egoísta de pensar, são capazes de construir a miséria na vida humana. Assim, o homem envolvido por esses dois sentimentos se sente confuso e incapaz de verificar com clareza as consequências de suas atitudes. O orgulho e o egoísmo cegam a inteligência e com isso ele acaba agindo por impulso, destruindo tudo que ele construiu. Pensar é criar. Por essa razão, estamos sempre criando algo, pois de alguma forma estamos sempre pensando.
tem um pensamento de Emmanuel que diz o seguinte, abre aspas, a realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental da vontade firme vive no mundo íntimo do ser, exigindo cuidados específicos para o esforço de continuidade ou extinção. Fecha aspas. Todos nós possuímos energia obediente à nossa vontade, que, ligada ao nosso potencial imaginativo, atua no campo exterior, influenciando outras criaturas e ambientes distantes. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as nossas criações intelectuais. Veja que interessante. O pensamento é o resultado de alguém que se propôs a pensar. O homem pensa ideias. Assim, quando, interagindo com essa capacidade pensante, mobiliza material, entre aspas, flexível, oriundo do corpo mental, sendo que cabe à vontade dar direção a esses pensamentos e ao sentimento a função de dar as propriedades positivas ou negativas a essa energia mental. Quem pensa é o espírito, o cérebro é o instrumento. Os pensamentos são materializados no mundo astral, ou seja, espiritual, com elementos ditos plásticos do corpo mental. Os nossos sentimentos irão dar as propriedades a esses pensamentos e a nossa vontade a direção, o destino deles. Pensamentos de amor terão uma coloração e vibração diferente dos pensamentos inferiores, relacionados, por exemplo, ao ódio, à inveja, ao ciúme, ao sentimento de posse. Os nossos pensamentos formam uma espécie de envelope energético em torno de nós, causando sensações agradáveis ou desagradáveis, dependendo do teor que os compõe. Mesmo que estejamos direcionando aos outros, o primeiro a receber é o próprio emissor. Se estivermos pensando mal do nosso próximo, querendo que as situações difíceis o visitem, é como se nós estivéssemos aí tomando veneno e desejando que o outro morresse. Algumas pessoas insistem em desejar o mal de alguém. Nesse caso, vale dizer o seguinte: alguém que pretenda realmente se vingar de um suposto inimigo deve antes, como vocês já devem ter ouvido, cavar duas covas. A primeira para ele e outra para o inimigo. Mas se você realmente compreender o significado e as consequências desse intento, certamente vai conter esse ímpeto e rever os seus valores. Afinal, para toda ação tem uma reação e para toda causa tem um efeito. Essa é a lei. Se de fato você deseja paz e prosperidade para a sua vida, procure dominar o seu ímpeto e busque se espiritualizar, canalizando as suas preciosas energias para que, através delas, você se proteja e viva de fato feliz. E para finalizar, eu quero reforçar aquela maravilhosa campanha pela vida, ou seja, cada um cuida da sua. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.